Políticas, métodos e insumos que tornam a cafeicultura sustentável. Vamos trazer as informações sobre esse tema, mas antes eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural na sua antena parabólica, canal 348. Sintonize na TV Milagro. Estamos diariamente às 10h30 da manhã e em horários alternativos. Vai lá, 348 na sua nova parabólica. Agropecuária e sustentabilidade. Diante da crescente preocupação sobre mudanças climáticas e da sinalização cada vez mais nítida para uma economia global verde, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, desenvolveu o Projeto Carbono, um estudo realizado sob condução técnico-científica do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFlora, e do professor Carlos Eduardo Serri, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, ESALC, da Universidade de São Paulo, a USP. Com o objetivo de estimar o balanço de carbono na cafeicultura do estado de Minas Gerais, o projeto aferiu a liberação e o sequestro de gases de efeito estufa nas 3 principais regiões do maior estado produtor de café do Brasil, região Sul, Cerrado e Matas de Minas. Considerando a transição do manejo tradicional para o mais conservacionista, na média das propriedades avaliadas, constatou-se um balanço negativo de carbono de 10,5 toneladas de CO2 por hectare ao ano, evidenciando que a cafeicultura brasileira é um importante ativo para a mitigação das mudanças climáticas. Completa a Renata Potenza, que é coordenadora de Clima e Emissões do IMAFlora. As informações são do portal AgroLink. Esse é apenas um entre tantos benefícios que a cafeicultura sustentável traz ao meio ambiente. E para falar mais sobre esse assunto, a gente traz aqui um bate-papo entre Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com a pesquisadora Madeleine Venzon, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Elas destacaram os projetos e a busca dos cafeicultores mineiros por práticas mais sustentáveis em toda a cadeia produtiva do café. O tema hoje é inovações para a cafeicultura sustentável. Vamos descobrir como algumas práticas, métodos, insumos podem melhorar ainda mais o ecossistema produtivo na cafeicultura. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que a pesquisadora da EPAMIG, Madeleine Venzon. Seja bem-vinda, Madeleine. Muito obrigada. É muito bom, Madeleine, quando a gente traz a pesquisa para contar o que tem sido desenvolvido e o que tem de técnicas que são acessíveis para os produtores, né? Nesse caso, para os cafeicultores. A gente tem visto um crescimento muito grande do uso de bioinsumos e de outras questões de práticas sustentáveis mesmo, também cada vez mais evoluindo e sendo implementada pelos produtores rurais. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que vocês têm visto de evolução e trabalhado lá nesse lado para trazer essa sustentabilidade maior na produção de café. Muitas das tecnologias que estão sendo utilizadas aqui, a maioria delas, né, que hoje já são até algumas corriqueiras, elas vieram da pesquisa. E da pesquisa pública, muita coisa da pesquisa pública também. E nós na EPAMIG, nós temos 2 programas principais de pesquisa que trabalham com a questão da cafeicultura. O programa de cafeicultura mesmo e o programa de agroecologia, onde a gente pesquisa essas práticas, né? Hoje a gente tem uma linha muito grande na área de cafeicultura regenerativa. E assim, o que eu posso... a gente tem várias que já se tornaram inovações mesmo, né? São tecnologias que já são adotadas por produtores, né? Na parte de cafeicultura regenerativa mesmo, nós temos assim várias tecnologias, algumas até já vão ser expostas hoje na Arena da Inovação, aqui na SIC, né? Que elas visam melhorar a paisagem cafeeira e melhorar a paisagem cafeeira para que ela tenha uma maior resiliência às mudanças climáticas e também que ela propicie um ambiente melhor para que aqueles organismos benéficos possam atuar também.
tanto os controladores biológicos, né, os insetos que controlam as pragas, os polinizadores, os fungos que também controlam pragas, decompositores e outros animais também, né? Então a gente foca muito nessa parte de trazer diversidade para dentro do café. E quando você fala de paisagem, não é só uma questão visual, né? A gente está falando realmente de algo que vai além no ecossistema. O que tem de tecnologia que você já vê que é de interesse e tem sido utilizada pelos produtores que buscam esse tipo de insumos ou esse tipo de manejo diferenciado para ter ali essa sustentabilidade maior e essa resiliência dentro da sua propriedade? A gente fala mesmo, como você falou, de paisagem, né? Porque quando a gente pensa numa cafeicultura regenerativa, ela vai além da área de plantio. Ela beneficia também a paisagem, né, ao redor, tudo, porque é uma cafeicultura que vai além do sustentável, né? Ela consegue regenerar, né? Consegue trazer muitos dos serviços que foram perdidos, né? Com algumas práticas inadequadas. Hoje a gente tem, por exemplo, o uso dos mixes de coberturas, que a EPAMIG já trabalhava com isso há mais de 20 anos, né? E a gente tem um foco principal, além do mix dele melhorar as condições do solo, da fertilidade do solo, da infiltração de água e tudo mais, nós trabalhamos com plantas de coberturas que atraem e mantêm esses inimigos naturais das pragas. Então a gente tem um tipo de controle biológico que a gente chama de conservativo. Onde a gente não precisa liberar nenhum inimigo natural. A gente aumenta o que já existe na natureza através de práticas, como, por exemplo, o uso dos adubos verdes, que foram selecionadas, espécies selecionadas, né, para essa finalidade. Essa é uma das tecnologias. Outra tecnologia que inclusive ela fez parte a EPAMIG esse ano fez 50 anos, e ela publicou uma edição com as 50 tecnologias mais relevantes. Ah, interessante. Muito interessante. Inclusive, essa edição está disponível no stand da EPAMIG. E uma das tecnologias, é uma tecnologia que nós trabalhamos, é o uso dos corredores ecológicos. Esses corredores, eles são formados por plantas, que a gente chama de plantas multifuncionais, e eles são colocados no café a cada 40 metros. Isso tudo é fruto de pesquisas, né? E essas plantas que são colocadas nos corredores, elas são árvores e arbustos perenes. Então a gente sempre vai ter lá essas plantas, e elas têm a propriedade de fornecer constantemente néctar e pólen para os inimigos naturais das pragas. Então é como se a gente tivesse uma on-farm de predadores e parasitoides ali dentro do plantio. Então isso começou há cerca de 15 anos nas matas de Minas, nos sistemas agroflorestais, e hoje nós temos em várias regiões de Minas e várias áreas extensas no cerrado com esses corredores. E cada vez mais a gente vê a procura, porque além do benefício do controle biológico, tem todo o benefício de melhorar o microclima da lavoura, né? E como que fica a questão dos resultados disso em produtividade versus as questões relacionadas a custo e esforço que o produtor tem que fazer para implementar? Porque muitas vezes também é uma decisão estratégica, né, que o produtor toma ali, o cafeicultor toma dentro da sua lavoura, e pode ser que ele queira um resultado mais rápido, ou em produtividade, ou no controle de pragas. E quando a gente fala da cafeicultura regenerativa, a gente sabe que algumas coisas demoram um pouco mais. Então, como que você vê essa questão de benefícios que essas práticas entregam e o que tem que ser feito pelo produtor para que ele entenda que vale a pena fazer a adoção aos poucos, que seja de práticas como essa? Você pontuou muito bem. Demora um pouco, porque a gente sai de uma cafeicultura que é uma monocultura, com uso intensivo de insumos, né, principalmente agrotóxicos,
uma agricultura onde a gente começa a colocar diversidade de plantas, aumentar a diversidade de animais benéficos lá. Então, isso leva algum tempo. E ele talvez tenha que ter um processo de gestão bom para ele definir também, né? Como que começa, tira um pouco da renda da área agora, mas faz um investimento e depois como que ele tem esse retorno. E alguns estudos já mostram que mesmo nos primeiros anos, deixar de pulverizar, de usar agrotóxicos, esse custo ele consegue compensar pela produção nessa fase que é intermediária, até o sistema se adaptar. Depois, quando o sistema já está em equilíbrio, mesmo essas plantas que a gente selecionou nesses anos de pesquisa, elas não precisam de nenhum cuidado, nenhum trato, elas são muito rústicas. Então, o produtor não vai ter mais esse investimento, né? Seria esse inicial com essas mudas, né? Normalmente a EPAMIG faz muitas parcerias e a gente mesmo fornece as mudas. Então, o que pode perder é quando o produtor ele não planejou desde o início. Então, às vezes ele pode perder alguma área da lavoura para colocar essas plantas, esses corredores. Mas a gente já tem casos onde pode ser usado essas plantas nas falhas dos cafeiros, ao redor dos plantios, assim a gente não compromete a área também. Então é como se fosse um estágio intermediário também, até o produtor ele conhecer a tecnologia, né? E o que a gente tem visto é cada vez mais a procura, né, dos produtores por essas plantas, por causa dos benefícios delas. Além de tudo que eu já falei, elas servem também de quebra-vento também, né? Onde pode ser usado nas cercas. E o que você recomenda para os produtores que querem buscar mais e implementar diante de uma cafeicultura tão diversa que a gente tem, né? Então tem questões relacionadas ao canéforo e arábica que são diferentes, microclima das regiões, a própria disponibilidade, às vezes, de alguns bioinsumos e o que se adequa mais a um sistema produtivo e ao outro, né? Enfim, o que você recomenda que esses produtores façam para que eles consigam dar um passo adiante e passar a enxergar como uma oportunidade no seu negócio? Inclusive os bioinsumos que você mencionou, eles são uma ferramenta muito importante, especialmente nesse período que a gente está mais em transição ou em algum momento onde tiver, no caso das pragas, algum pico populacional, aí a gente pode e deve utilizar esses bioinsumos, né? E eu recomendo sempre o produtor ele procurar as entidades que trabalham com pesquisa, com extensão, que já têm esses resultados bastante consolidados, ou algumas cooperativas, por exemplo, né, para começar desde o início e começar certinho, né? Porque, como eu falei, a gente já usou mais de quase 25 anos pesquisando essas plantas, né? Então, por que não usar esse conhecimento que a gente já acumulou, né? Então, é isso mesmo. Quando tem assistência técnica e gerencial, como a do Senar, por exemplo, contribui muito também que você tem um técnico acompanhando e ajuda nesse tipo de orientação, né? E como você falou, Madelaine, tem vários projetos da pesquisa já direto junto ao produtor, né? Então, as entidades de pesquisa conseguindo pesquisar ali com o produtor e outras parcerias que podem ser feitas mesmo para ele ter essa orientação técnica, né, e esse auxílio quando começar a fazer. Com certeza, o Senar também ele propicia treinamentos, eu mesmo já participei, já dei treinamento sobre isso, né, para pequenos produtores. Então isso é muito interessante porque chega também para todos os produtores. Que é um outro caminho, né? Fazer o produtor mesmo buscar treinamentos para conhecer um pouco mais sobre esse setor. E aí, de toda forma, a gente consegue, então, ter uma cafeicultura com uma diversidade ainda maior das suas práticas de manejo e alguns benefícios que venham aí mais duradouros dentro da propriedade. E até esqueci de falar, e no final disso tudo, né, vai ter um café com valor agregado muito maior, né? Porque o café, primeiro, ele é produzido com menos insumos químicos. E segundo, é um café que regenera paisagens, né? Então, ele tem também um apelo para a venda bem
melhor, né? Legal. Madeleine, só antes de a gente terminar, eu queria saber se você tem algum case de um produtor que não faz exatamente uma agroecologia, mas que ele era um produtor ali mais convencional e começou a implementar, e que tipos de resultado eles tiveram. Se você conhecer, eu queria que trouxesse aqui para inspirar ainda mais produtores de como que eles podem começar. Eu tenho vários, né? Mas eu vou citar um que é da Fazenda Guima Café, que fica em Varjão de Minas. Inclusive, a gente até fez um dia de campo agora recentemente lá, por um curso do BDMG que nós ministramos. E eles foram um dos primeiros que plantaram esses corredores. A gente, inclusive, ajudou lá a plantar as mudas e tudo, né? E é nítido, assim... E foi com o quê? O que tinha nos corredores? Nos corredores, a gente tinha ingá, erva baleeira e uma espécie de fedegoso. E nesse corredor, foi interessante também de falar deles lá, que quando o produtor quiser colocar uma outra espécie que é de interesse comercial, ele também pode colocar nesse corredor. Então, por exemplo, nesse grupo Guima, eles colocaram abacateiros, junto com as plantas de serviço, que são as plantas que nós selecionamos. Então, eles possuem esses corredores, e a gente vê nitidamente que nessas áreas com os corredores tem uma menor incidência de pragas, um aumento de pássaros, que são predadores de broca também, né? E um microclima melhor de toda a fazenda. Muito interessante, muito interessante. Dá para ver que vai fazendo essa transformação aos poucos, né? Para o produtor deve ser uma satisfação muito grande ver isso acontecendo dentro da sua propriedade. Com certeza, também. né? E ensinar, por exemplo, no evento, né, onde foi muita gente visitar também. E agora eu até conversei com eles aqui, eles falaram que estão recebendo muita gente lá para conhecer o sistema. É uma vitrine, né? É isso. E melhora a paisagem, como você colocou, uma vitrine com uma paisagem boa e um benefício muito bom pro ecossistema. A batalha contra o estresse em sua vida acontece entre os seus ouvidos, ou seja, a batalha está em sua mente, está em seus pensamentos. O que você coloca em sua mente determina o nível de estresse em sua vida. Se você quer paz de espírito, você terá que começar a controlar o que permite em sua mente. Tudo que você colocar em sua mente vai acontecer em sua vida. A Bíblia diz: encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você quer diminuir seu estresse, você precisa mudar o que pensa e controlar o que permite em sua mente. Neste verso, a Bíblia nos dá 8 testes para permitir ou não algo em nossa mente. Pergunte a si mesmo: isso é bom? Merece elogios? É verdade? É digno? Correto? Puro? Agradável? É decente? Isso não soa como televisão? De jeito nenhum. A televisão está ficando cada vez pior, né? Os heróis na TV hoje são zumbis, vampiros, assassinos em séries, viciados em crack, políticos corruptos. E você chama isso de entretenimento? Há o suficiente disso no mundo sem que a gente sequer procure. Quando você pensa em coisas boas, dignas de elogios, verdadeiras, honrosas, corretas, puras, agradáveis e decentes, você está realmente pensando em Deus. Paulo está dizendo em Filipenses 4:8 para pensarmos em Deus. Isaías 26:3 diz: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. O que você pensa determina o quão estressado e preocupado você está. Se você fixar seus pensamentos em Deus, Ele manterá você em perfeita paz. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.